Nesses vídeos vocês perceberam, eu estava em vários lugares da Índia, desde o sul até os Himalaias mais altos. Aqui volto aonde eu comecei, que é Rishikesh, mais ou menos na mesma hora do dia que o sol estava iluminando a cidade ali de Lakshmanjula, que é parte de Rishikesh. E aqui eu de novo trago essa conclusão. O que eu queria falar dessa conclusão, como assim, vamos dizer, uma globalização ou um fechamento, é que essas técnicas e essa teoria de trabalho nos chakras e qualquer técnica de meditação, qualquer técnica interna, seja oração contemplativa, seja visualizações metafísicas, seja pranayama, vipassana ou observar a respiração, qualquer tipo de meditação, nós temos que, em adição à nossa prática interna, aprender a conectar essa prática interna, esse período de prática, com as outras 23 ou 22 ou 21 ou 20 horas do nosso dia. Então, o caminho espiritual, a prática da yoga, significa união com Deus, ou qualquer prática com outro nome, mas em realidade todas as práticas internas espirituais são práticas de tentar se unir com Deus, Deus dentro da gente, Deus no cosmos, Deus na Terra. Depois de qualquer prática, não é, vamos dizer assim, o final de uma prática não é o final do nosso esforço espiritual. Nós temos que seguir buscando durante o dia conectar aquela paz, conectar aquele entendimento, conectar o entendimento de nós mesmos, não só o entendimento dessas forças metafísicas, conectar com o mundo fora. Ninguém está livre de cometer erros, eu ou qualquer pessoa. Nós cometemos erros, nós esquecemos da nossa fonte, da nossa espiritualidade às vezes, mas o importante é a gente estar vivendo com consciência do dia a dia, a gente estar prestando atenção nessas forças atuando dentro da gente. Quando a gente faz algumas práticas, como por exemplo a de focar nos chakras ou pranayama, com o tempo a gente vai sentindo o despertar desses centros. Esses centros se tornam tão tangíveis como as nossas mãos, como os nossos pés, como os nossos olhos. A gente começa a ter sensações nesses centros, a gente percebe esses centros atuando. Isso dá um grande poder na pessoa, talvez um aumento de magnetismo, talvez uma habilidade de manifestar na matéria as coisas que a gente deseja, especialmente se houver a sabedoria por trás, a vontade de Deus por trás. Mas é importante quando a gente, além de sentir esses centros atuando, vibrando, percebê-los dentro da gente, quando a gente está meditando, é importante também, muito importante, a gente sentir e seguir no estado, vamos dizer assim, interiorizado durante as atividades. O que eu quero dizer é, se a gente trabalha, por exemplo, no terceiro chakra, no Manipura, que é o chakra da coragem, da força de vontade, da determinação, da autoestima. E a gente está, como a gente falou antes, a gente está atuando no mundo e certas coisas acontecem que afetam esse centro, a gente deve perceber essa força dentro da gente, perceber como o mundo externo está afetando a gente internamente e talvez, com prática, reverter esse processo, reativar esse centro. Não deixar que os acontecimentos externos minimize a potencialidade, a luz, o equilíbrio desses centros. Aí nós vamos estar sendo um yogi, aquele que pratica a união com Deus, não só quando a gente está sentado em meditação, mas quando a gente está atuando no dia a dia. As outras horas do nosso dia se convertem em oportunidades para potencializar, para perceber, para equilibrar esses centros. Nós estamos usando as atividades, as nossas reações,
as reações de outras pessoas, os acontecimentos externos. Nós estamos usando tudo isso para uma experiência interna, para perceber como a gente reage, para perceber como os outros reagem para a gente. E assim, no mundo externo, tá percebendo esse jogo cósmico de energia que nós já falamos, esse lila, esse jogo cósmico. Como vocês já ouviram falar, Maya é a ilusão da separação, é a hipnose que nos faz sentir separados do nosso ser supremo, nossa alma unida com Deus. E quando a gente começa a entender o que é Maya, quando a gente começa a ter, não precisa ter domínio completo, mas quando a gente começa a ter um certo entendimento como essas forças nos afetam, mesmo ainda caindo vítima dessas forças, mas quando a gente percebe, Maya se converte em lila. Então aquilo que nos hipnotizava se converte num jogo, um jogo cósmico, um jogo divino. Mahalila, que é o grande jogo. Inclusive existe um jogo chamado Mahalila, vocês podem olhar no Google ou procurar, que é justamente um tabuleiro onde você vê todas essas forças em ação, sem entrar em detalhe nisso agora. Mas quando Maya, que a gente cegamente está hipnotizado nessa ilusão da separação, se converte em lila, Mahalila, esse jogo cósmico, aí tem um grande grau de contentamento, de paz, de sabedoria que vem com isso. Mas da mesma forma que a gente pode estar envolvido no jogo sem saber, completamente cego, hipnotizado, e isso nos faz sofrer porque a gente se sente assim completamente sem controle, mas quando você escolhe jogar, quando você escolhe jogar xadrez com um amigo, ou qualquer outro jogo, ou futebol, ou o que seja, você nem sempre vence. Você cai no chão, você não consegue fazer o gol, você toma um checkmate, o que seja. No Mahalila você percebe essas quedas, mas como temporárias falhas no jogo, do seu discernimento, da sua intuição, e você mais facilmente, com mais controle, até com uma atitude mais alegre, mais, por assim dizer, não vou dizer divertida, porque as quedas causam sofrimento, mas eu vou dizer assim, de uma forma muito mais positiva, a gente se levanta e a gente vai para o próximo movimento, ou a gente rearruma o tabuleiro do jogo e a gente parte para frente. Nesse momento, com a atitude desse jogo da vida, na atitude dessa diversão cósmica, dessa lila cósmica, dessa, vamos dizer assim, dessa piada cósmica, né? Se torna mais uma piada cósmica do que um drama pesado. Então, é um estado que não dá frieza à pessoa, que não dá... que a pessoa não vai deixar de levar a vida a sério, que a pessoa não vai deixar de trabalhar ou de levar os relacionamentos a sério, as famílias. Não é um estado que leva a isso. É um estado simplesmente que leva a gente a levar a vida menos a sério do que quando você leva tão a sério e está completamente envolvido nessa nuvem negra dos acontecimentos negativos, das notícias, das quedas, dos fracassos, ou completamente embriagado com a vitória, com os momentos alegres, ou com a festa, ou com as coisas boas que acontecem com a gente. Esse é o estado de hipnose cósmica, Maya. Mas o estado de viver a vida mais em controle, percebendo mais como um jogo cósmico, como suas quedas e suas levantadas, dá uma equanimidade. Isso aqui é não levar a vida tão a sério. Você leva a sua vida espiritual a sério, você leva a vida das pessoas que precisam da sua ajuda a sério, mesmo caindo, levantando, a gente vai percebendo, a gente vai refinando. Aí Maya se converte em lila, Mahalila. E aí a gente está bem avançado já no caminho de atingir a iluminação. E o atingir da iluminação é perceber que essa luz já está dentro da gente, sempre esteve dentro da gente, simplesmente a gente estava dormindo e sonhando com separação. Nessa iluminação a gente percebe que não há separação, como Paramahansa Yogananda falou, a gente não tem que atingir nada, a gente não tem que chegar a lugar nenhum, a gente tem que acordar.
acordar para quem a gente é, despertar para a nossa natureza divina. Como o Buda falou, quando perguntaram a ele, o senhor é um santo? Ele disse, não. O senhor é um mestre, um avatar? Ele disse, não. O senhor é um deus? Não. Então o que é que o senhor é? Ele disse, eu estou acordado, eu estou desperto. Um ser iluminado simplesmente é um ser acordado. E um ser que está realmente praticando o caminho espiritual, seja qual for ele, o caminho do despertar espiritual, ele está, claro, despertando. Ele já percebeu que ele não quer viver mais nessa hipnose cósmica. Ele percebeu que o sofrimento é fútil, muitos sofrimentos são desnecessários, são causados pelas nossas emoções distorcidas, são causados por mal entendimento, que é a parte mais pesada da ilusão cósmica, da ilusão de Maya. Os mal entendimentos, os medos, as inseguranças, esses sofrimentos são evitáveis. O Dalai Lama falou algo parecido. O que acontece com a gente, às vezes, os testes, as coisas, muitas vezes são inevitáveis. Se a gente sofre com elas, se aprende com elas, ou se alegra com elas, é opcional. Então a nossa atitude, nosso estado de consciência, seja ele mais elevado ou mais submergido na densidade da dualidade, é o que causa realmente sofrimento. A filosofia da Índia diz, esse mundo é um sonho, nós podemos cada vez mais despertar desse sonho, nós podemos cada vez mais transformar esse sonho em algo cada vez mais bonito, mais pleno, até que esse sonho seja simplesmente luz, simplesmente paz incondicional, alegria incondicional, bem-aventurança incondicional, amor incondicional, poder incondicional. Tudo isso que a gente almeja e busca às vezes nas coisas materiais e nunca recebe o retorno, o que a gente pensa que vai receber. Eu já vivi em ashram, já tive minha vida antes do ashram e estou tendo minha vida agora depois do ashram. Eu já experimentei 3 fases como buscador, como praticante. Posso te dizer que é irrelevante o lugar, é irrelevante as aparências, as cores que a gente usa, os títulos que a gente tem. Tudo isso é simplesmente parte de Maya, que se dissolve como espuma no rio, com o fluir da vida vai se dissolvendo. Uma bolha aparece, uma espuminha aparece no rio quando passa por uma pedra, e depois no fluir do rio em direção ao oceano, aquela bolha desaparece, foi como se nunca tivesse existido. Nossos papéis são assim. Seja ashram, seja fora, seja casado, seja solteiro, nossos papéis na vida são assim. O que conta é o que a gente se torna, é o que a gente adquire espiritualmente, é a luz que fica dentro da gente. Então, com essa mensagem, a ciência dos chakras como um auxílio, o entendimento dos chakras como uma forma da gente se entender como reunir com Deus, e os caminhos são abertos, as pessoas escolhem o que funciona. Eu desejo boa sorte nesse caminho e até a próxima.